só ia fechar essa da Twitch, porque você basicamente parou de streamar quando você tava já nessa reta final de faculdade, né? O que levou você a falar assim, pô, já deu, não, agora não é mais pra mim? Quando eu comecei a trabalhar. É difícil conciliar, né? Não, foi que, cara, foi um negócio muito, assim, difícil. Mas eu sei que eu comecei a streamar bem cedo até. Foi bem no início da faculdade. Só que, como eu falei, eu nunca levei assim a sério porque não era meu propósito. Eu não queria ser streamer, eu não queria. Na verdade, assim, ser streamer nunca foi o que eu gostava de fazer, porque eu não acho que eu sou uma pessoa carismática. Eu gosto de jogar. Meu foco é o jogo. Então, o que me fez streamar foi que eu pensei, gente, eu perco tantas horas no jogo, pelo menos eu posso fazer alguma graninha, né? Foi essa a minha lógica, porque eu nunca tive vontade de ser, ai, quero ser famosíssima streamer, porque eu sou zero carismática, eu só sei xingar. Eu não sei ser entreter as pessoas. Tanto é que teve uma vez que eu comecei a tentar fazer vídeo pro YouTube, gente. Nossa, sim, foi ruim de assistir. Porque eu não sei fazer conteúdo. E aí eu streamava os meus jogos, porque pra mim as streams elas são mais naturais, porque você tá ali jogando, você tá conversando. Normal, como se você estivesse falando com um amigo. Então era natural pra mim. Só que assim, o meu foco era o jogo, tanto é que eu desligava o stream pra jogar. Sabe? Porque eu já tava assim, saturada de streamar. Então eu levava muito a sério e também porque tinha pressão da minha família, né? De trabalhar. E tem aquela coisa assim, né? Eu tava fazendo a faculdade no período que a engenharia de petróleo estava no auge. E depois, não sei se vocês lembram, veio aquele escândalo da Petrobras, as empresas começaram a se retirar do Brasil, e todo mundo foi perdendo emprego. Quem estava trabalhando estava perdendo emprego, e estava muito difícil trabalhar. Isso para o final do meu curso. Então, e existia muita pressão da minha família de conseguir, de trabalhar fora. Porque para eles o jogo não é trabalho, sabe? Então, e eu sempre tive isso na minha cabeça, que jogar era vergonhoso, como se eu estivesse matando alguém. Então eram os parentes, assim, desde criança, cara. Quando eu era criança, eu era sapatona, eu era Maria Homem, eu não podia jogar. E aí, quando eu fiquei mais velha, era coisa de vagabunda, eu não fazia nada. Mesmo que eu ganhasse dinheiro, mesmo se eu falasse, tá vendo aqui, eu tô ganhando dinheiro, foda-se, sabe? Você não tá trabalhando porque você não tá fazendo o pack do trabalhador brasileiro, que é acordar às 5 horas da manhã com carteira assinada, pegar 2 ônibus, 5 barco e trabalhar, porque se você não tá sofrendo, você não tá trabalhando. Então eu tinha muito na cabeça, e esse negócio de carteira assinada, que você tem que trabalhar com carteira assinada. Aí beleza. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa que criava conteúdo para jogos, por conta dessa bendita carteira assinada. Eu entreguei minha carteira, pelo amor de Deus, assina essa carteira. E, e aí eu fiquei trabalhando nessa empresa um tempo. E nessa empresa eles criavam meio que conteúdo para esportes eletrônicos, né? Para eventos e etc. E eles também meio. Você lembra? Eles meio que agenciavam algumas streamers que estavam começando. Então, por exemplo, você está querendo começar a streamar Dota, eles iam lá, te ajudavam no seu marketing, da imagem, te ajudava a crescer. E assim, eram streamers que estavam começando mesmo. E o pessoal dali falava assim, cara, o que você está fazendo aqui? Você tá ganhando pouco. Você tá, tipo assim, ajudando pessoas a crescer, mas você tem seu canal, por que você não investe em você? E eu tava, não, porque eu tenho que provar para as pessoas que eu trabalho, carteira assinada, não sei o quê. Aí, quando fiquei de saco cheio, eu falei, olha, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu gosto de jogar. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para ganhar dinheiro com o jogo. Eu vou streamar, vou fazer time feminino, vou comentar. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para ganhar o máximo de dinheiro que eu puder. E com Dota. E, e é o que eu sei fazer, cara. Então foda todo mundo, sabe? E foi quando eu comecei a comentar, fazer os times femininos, streamar com mais frequência. E ali eu comecei a ganhar mais dinheiro, comecei realmente a ter assim, mais estabilidade financeira.
mais ou menos. Porque eu acho que é difícil pensar em estabilidade financeira quando a gente fala de jogos, né? Porque você não tem um salário fixo e tal. Mas assim, tava ganhando mais dinheiro. Aí, e nisso eu já tava terminando a faculdade, já tava me formando. Até que eu entrei nessa empresa que eu tô agora, que foi muito engraçado porque eles me chamaram pra. Foi, na verdade, eu fui num churrasco com os ex-alunos da minha faculdade. E lá tinha um cara que trabalhava nessa empresa, ele falou dessa posição, dessa vaga. Mas precisava do inglês. E eu tinha o inglês, eu me apliquei. E antes de dar a entrevista, ele me perguntou o que, que eu iria falar. Porque o meu currículo era assim, não tinha muita coisa, não tinha experiência na área. E ele falou assim, e eu falei, cara, não vou falar nada. Ele falou assim, mas você não é comentarista de jogos? Eu falei, tá, mas eu não vou falar isso. Ele, por quê? Ah, porque não, isso é, sei lá, sabe aquela vergonha de tanto que botar na sua cabeça que você tem que ter vergonha? Ele falou, cara, mas isso é um negócio tão legal. Você construiu uma coisa, você ganha dinheiro com isso, você consegue se manter com isso, por que você não vai falar disso? Aí eu, tá, Um tá. choque de realidade. E eu tinha muita vergonha de falar. Quando as pessoas me perguntavam, eu não falava que eu era streamer. E é muita coisa de parente, sabe? Que era maldoso, que falava muito na minha cabeça. Ah, porque seu primo tá concursado, ganhando 5 mil. E você aí nesses joguinhos. E eu sei perdendo pé pra ver computador, isso aqui. Nossa, eu escutei também que eu comecei a ter vergonha. Eu tinha vergonha de falar. E ele falou, não, mas você tem que falar, isso é muito legal. Você tem que contar a sua história, fala o que você faz. Eu falei, tá. Beleza, vou tentar, né? Já que ele tá falando, vou confiar. Cheguei na entrevista. Gente, estão ouvindo a sirene? Não. Eles vieram me buscar aqui. Mas aí tá. Cheguei na entrevista, contei minha história, falei o que eu fazia. Eu falei, olha, eu vou falar tudo também. Falei o que eu fazia, falei como que eu ganhava dinheiro, contei todos os desafios, assim, me abriram a entrevista. Meio louco, né? Mas eles gostaram. Eles gostaram do meu perfil, gostaram do fato de eu ter construído muita coisa sozinha, de eu conseguir me manter com isso, de eu conseguir fazer algo bom de uma coisa tão difícil e tão instável. E aí no dia seguinte eles me ligaram e eu fiquei assim, cara, não acredito. Não dá, não. Tá zoando que eu consegui. E assim, e eu tinha vergonha, eu não falaria. E talvez se eu chegasse ali e não contasse, eu não teria sido contratado, não sei. Se não fosse esse toque do meu amigo, fala, cara, fala a verdade, fala o que você faz. E ali deu bom, sabe? Então, assim, conselho da vida, larga o foda-se, faz o que você acha que tem que fazer. Você é o motorista do carro da sua vida. Ninguém vai pagar suas contas, sabe? Ninguém vai pagar seu combustível do carrinho, né? Não vai, não vai. Nossa, é muito doido, porque a nossa família, que era pra mais apoiar o que a gente faz e gosta, acaba sendo as pessoas que a gente mais tem que se provar, né? E tem que fazer coisas pra provar um ponto, sendo que tu tem um trabalho digno, tu tá feliz, tu é esforçada, e ninguém reconhece isso porque tu não tem, sei lá, um diploma ou uma carteira assinada, enfim, um pedaço de papel assinado. É muito doido. Não, a carteira assinada, gente, eu odiava essa carteira assinada, que pra mim, assim, tudo tinha que ter, não interessa, se eu trabalhasse, sei lá, qualquer lugar, não importa, desde que assinasse essa bendita essa carteira. Já tá quase ligando pra Twitch, pelo amor de Deus, você pode usar essa carteira. Fala pra gente um pouquinho, Carol, dos teus trabalhos como comentarista. Eu comecei, como eu falei, né, eu queria, tipo assim, ganhar dinheiro de todas as frentes que eu pudesse. Então, eu comecei a comentar. E eu tomei muito gosto porque é muito gostoso aprender. Eu acho que comentar da Taela sabe bem que quando a gente começa a comentar, a gente começa a estudar o jogo. E consequentemente a gente começa a melhorar no jogo. Começa a ver o reflexo disso nas suas rankings. Então eu comecei a elevar o nível da minha gameplay. É um negócio muito gostoso de fazer, porque eu tomei muito gosto de assistir. Antes eu não assistia jogo, até começar a comentar. E aí você começa a entender
o que tá acontecendo e você toma muito gosto por aquilo. Então eu diria que eu comentava mais o que eu gostava de entender, mais do que assim, o que eu ganhava, porque eu ganhava pouco. Então, e não existia a presença da Valve, então era realmente assim, não era uma coisa assim, um salário bom, alguma coisa assim, mas eu Na época, gostava. na época não tinha nem o DPC, né, ainda. Eu acho que Não, era um outro sistema de. Putz, eu nem lembro como é que se chamava. não lembro também. Mas não era É, DPC, que agora a gente tem, tipo, beleza, classificatórias, vai pra segunda divisão, vai pra primeiras, pontua, vai pro Major, pontua, vai pro TI. Não, antes era uma coisa assim muito mais fechada, e se eu não me engano, na época ainda era tudo Américas. Não era dividido, tipo, América do Sul e América do Norte. Então era assim, nossa, terrível Mandaram aqui pro no cenário chat, americano. acho que era regionais? Não sei. Acho que eu pode acho que era um ser. negócio assim. É, eu não me recordo, mas de qualquer Não sou maneira, dessa né? época. É. É, mas não existia essa ajuda, assim, então a gente ganhava muito pouquinho mesmo, assim, por torneio, sabe? Então era mesmo pelo gosto, assim, de comentar, e também porque você vai tendo. Eu vi aquilo como positivo pra mim nas minhas lives, que as pessoas veem que você comenta e elas passam a te conhecer, e aí eu acho que eu fazia isso mais por mim, assim. Você tem mais relevância, as pessoas começam a a te conhecer mesmo. Uhum, E melhora a gameplay. sim.